Por que eu estou dizendo isso? Porque quando for uma equação completa, a gente vai ter que utilizar a Bhaskara. E aí vai ser o último exemplo aqui do nosso vídeo, tá? Fala aí, eu sou o professor Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a equação de segundo grau. Aquela, né, que utiliza a Bhaskara, aquele esquema todo. Bom, se você precisa aprender a equação de segundo grau, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também e se inscreva. Se você ainda não é inscrito, é só apertar o botão vermelho. A gente aqui no canal está quase chegando a 100 mil inscritos, então conto com a sua ajuda para a gente chegar nesse número. E deixa o seu like se você gostar do nosso conteúdo. Também tem um botão aí de compartilhar, pode apertar esse botão e mandar esse vídeo para os seus amigos, porque aqui é conteúdo de graça e de qualidade para todo mundo. Bom, gente, equação de segundo grau, matéria aí de matemática básica. Se você precisa saber um pouquinho mais sobre equação de primeiro, segundo grau, todas as equações, a gente tem um resumão para você. É só entrar no link que está aqui na descrição do vídeo e lá vai ter todas as fórmulas, tudo que você precisa saber sobre equação. Bom, falando sobre a equação de segundo grau, então, vamos começar aqui a nossa aula. A ideia da equação de segundo grau é que você tem uma equação, tá? Então você vai ter ali uma igualdade, onde você vai ter o x ao quadrado, tá? Então você vai ter um termo com x ao quadrado, um termo com x e um termo independente, sem o x, tá? Aqui a gente está falando de equação de segundo grau. Se você é interessante saber equação de primeiro grau antes, tá? Então tem um videozinho aqui que eu vou deixar na tela para você acessar se você ainda não viu sobre equação de primeiro grau. Tá bem, então, a gente tem a equação, ela tem mais ou menos essa cara daí, essa é a nossa forma geral. E o que a gente vai fazer aqui é encontrar o valor de x, aonde eu mantenho a igualdade da minha equação. Aqui nesse exemplo eu tenho ali x ao quadrado menos 16 igual a 20. A gente pode ver que a gente está aqui num caso onde eu não tenho essa forma geral ainda, né? Por quê? Porque nesse caso daqui, ó, o meu b é igual a zero. Então eu só tenho o termo com o x ao quadrado e eu só tenho o termo independente. Como eu estou aqui num caso de equação incompleta, para resolver, eu posso resolver diretamente, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando for uma equação completa, a gente vai ter que utilizar a Bhaskara. E aí vai ser o último exemplo aqui do nosso vídeo, tá? Então aqui eu estou no caso incompleto, onde eu resolvo diretamente. Então, ó, vou deixar o x do lado esquerdo da minha equação, sozinho, né? Então vai ficar, ó, x ao quadrado é igual o 20 e o menos 16 foi para o outro lado positivo. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 36. E o que eu faço? Eu vou tirar a raiz dos dois lados. Então vou ter aqui x é igual a raiz de 36. Só que eu tenho que tomar um cuidado aqui muito importante, que é o seguinte. Quando eu tiro a raiz de 36, eu tenho que colocar aqui, ó, o mais e o menos. Então x é igual a mais ou menos a raiz de 36. Por que eu estou dizendo isso? E a resposta aqui que vai dar, né, é 6. A raiz de 36 é 6. Só que olha só. Se fosse menos 6 e eu elevo menos 6 ao quadrado, isso aqui é igual a 36. Tá? Então, ó, x igual a menos 6 é uma resposta possível, né, para essa equação. Se eu coloco aqui no lugar desse x ao quadrado, eu coloco menos 6 ao quadrado, eu estou mantendo a igualdade. Menos 6 vezes menos 6 é igual a 36. Assim como 6. 6 ao quadrado também é igual a 36, que 6 vezes 6 é igual a 36. Então, quando eu tiro essa raiz, eu tenho que tomar o cuidado, né? Isso é uma dica sempre que você for tirar a raiz, e você sabe que seu valor pode ser positivo ou negativo, é você colocar o mais ou menos ali na frente, tá? Então, x é igual a mais ou menos 36, portanto, x é igual a mais ou menos 6, e aí eu tenho duas respostas possíveis. E na equação de segundo grau, a gente geralmente vai ter duas respostas possíveis, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x' é igual a 6, e x duas linhas é igual a menos 6. A gente pode falar também que o nosso conjunto de solução, né, que são as soluções possíveis para o x, é menos 6 e 6. Tá certo? Beleza, esse daí é o caso onde o b é igual a zero, ou seja, eu não tenho o termo de grau 1, eu tenho o termo de grau 2 e o termo independente. Tá, e no caso aonde eu não tenho o termo independente, então ainda é uma equação incompleta. Aqui no nosso caso o c é igual a zero, então eu tenho o termo de grau 2 e o termo de grau 1. E a gente pode resolver aqui também diretamente, vai ficar, ó, x ao quadrado é igual a 6x. E aí o que você quer fazer? Você quer dividir por x, né? Porque dividindo por x você vai encontrar o valor.
né? Dividir por x dos dois lados. Então eu quero aqui, ó, dividir por x. Mas eu tenho que tomar um cuidado com uma coisa, porque na matemática a gente não pode dividir por zero. Né? Divisão por zero é um erro na matemática, não pode fazer. E o x igual a zero é uma resposta possível aí desse problema, né? Porque, ó, eu tenho ali x ao quadrado igual a 6x. Se eu colocar x igual a zero, eu mantenho a igualdade. Né? E aí fica aqui, 0 ao quadrado igual a 6 vezes 0, 0 igual a 0, realmente eu mantive aí a igualdade. Então, o x igual a zero é uma resposta possível. Então, o x igual a zero vai ser nosso primeiro valor aqui. Ó, x' igual a zero. Agora que eu tirei, já sei que o x pode ser igual a zero, e eu vou tirar ele da minha equação, porque eu já sei disso, eu posso dividir por x. Então, ó, considerando que uma resposta é x igual a zero, vou dividir por x, com isso eu vou ficar com x igual a 6. E aqui no caso eu estou com meu x duas linhas, ou seja, minha outra resposta de x. Tá bem? Então aqui nesse caso, o meu conjunto solução é 0 e 6. Tá certo. E para o caso onde eu tenho agora uma equação completa, né? Aqui nesse caso eu tenho 2x ao quadrado, tenho um termo com grau 2, menos 12x, eu tenho um termo com grau 1, e eu tenho ali um menos 10. Está ali do lado direito, mas é um termo independente aí dessa minha equação, porque não tem x nenhum com ele. Nesse caso eu tenho que utilizar o famoso Bhaskara. E aí vamos fazer aqui um passo a passo comigo então. Ó. O passo 1 é deixar essa equação com a cara ali da forma geral, né? Ou seja, deixar todo mundo para o lado esquerdo. Então ó, vai ficar 2x ao quadrado, que já está do lado esquerdo, menos 12x, e o menos 10 vai para o outro lado positivo, então mais 10 igual a zero. Deixei aí na forma geral. Tá certo. Passo 2, esse passo é opcional, você pode fazer ou não, eu prefiro fazer, então vou fazer aqui, que é deixar o meu azinho, que é o coeficiente ali do termo de grau 2 igual a 1. Para fazer isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados da equação pelo azinho, ou seja, aqui no caso o nosso azinho ele é 2. Eu quero deixá-lo igual a 1, então vou dividir os dois lados da equação por 2. Então ó, vai ficar aqui, ó, esse cara daqui vai dividir por 2, e o lado direito é 0 dividido por 2, não vai alterar em nada, tá? Então, ó, vou ficar com x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Interessante de fazer isso é que você acaba ficando com uma equação aí com coeficientes menores, mais fáceis de fazer a conta, e o seu azinho igual a 1 também vai te ajudar ali mais para frente a fazer a conta. Tá certo. Então, eu tenho agora a minha equação de segundo grau com essa cara. O passo 3 é encontrar o valor do meu delta, porque esse delta a gente vai utilizar na conta lá de Bhaskara. Então, vamos lá, como é que eu encontro esse delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou ter delta igual. O b é o meu coeficiente do grau 1, né, que é esse cara daqui. E vai ser menos 6, é quem acompanha ali o x, tá? Então, ó, delta é igual menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o azinho que a gente fez virar 1, vezes o c, que é o meu termo independente, que no caso é mais 5. Então, eu vou ter delta igual menos 6 vezes menos 6 é 36, positivo, né? Menos com menos dá mais. Menos 4 vezes 5, que vai dar menos 20, né? Então, meu delta é 36 menos 20, que é igual a 16. Ok, e agora no passo 4, nosso último passo, é encontrar o valor de x, que vai manter essa igualdade. E para isso eu vou utilizar que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Então eu vou ficar aí com x é igual a menos b, o b ele vale menos 6, então vai ficar com menos 6, mais ou menos raiz de 16, dividido por 2 vezes 1. Então tenho x é igual a menos com menos dá mais, então vai dar 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2. E aqui, novamente, eu tenho duas respostas. Então, eu tenho o x', que eu vou utilizar o mais, ali do mais ou menos. Então, vai ficar 6 mais 4 sobre 2, que é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. E o x, duas linhas, que vou utilizar o menos. Então, vai ficar 6 menos 4 sobre 2, é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1.
Tá certo? Então, as duas respostas aí dessa equação é x igual a 5 e x igual a 1. Posso colocar aqui ó, no conjunto de solução é igual a 1 ou 5. Beleza? E aí, esse vídeo sobre equação de segundo grau, ele te ajudou? Responde aí!